Você já se perguntou se a Bíblia contém códigos secretos, mensagens escondidas que poucos conseguem enxergar? E se eu te disser que a chave para compreender o plano completo de Deus para a humanidade está oculta em histórias que você já leu, mas talvez nunca tenha entendido completamente? Hoje vamos desvendar um mistério que percorre toda a Escritura, ligando o Antigo e o Novo Testamento em um enigma que poucos crentes conhecem: as duas casas de Israel e como elas se conectam a eventos e personagens que você nunca imaginou. Prepare-se para descobrir o que está por trás da mulher do fluxo de sangue, do filho pródigo, dos dois ladrões na cruz e até mesmo das duas testemunhas do Apocalipse. Este é um código bíblico que pode mudar a forma como você enxerga a palavra de Deus para sempre. Fique comigo neste vídeo, porque o que você está prestes a descobrir vai revelar o propósito divino de Deus de forma clara e transformadora. Você está pronto para conhecer esse código oculto? Então, vamos mergulhar juntos nessa jornada. Vamos começar dando uma palhinha sobre o que verá nesse vídeo: o filho pródigo. Na parábola do filho pródigo, Lucas 15, 11 a 32, Jesus descreve dois filhos. O filho mais novo, que se afastou da casa do pai, representa Efraim, a casa dispersa de Israel que se perdeu nas nações. Ele abandonou sua herança e vive em pecado, mas ao experimentar a fome e o desespero, decide retornar ao pai. O filho mais velho, que mora em casa, representa Judá, que continua fiel à lei e aos costumes, mas muitas vezes com orgulho e legalismo. O significado profético: o retorno do filho pródigo simboliza a restauração da casa de Efraim que estava perdida, mas é recebida com alegria pelo pai, Deus. O conflito do filho mais velho, Judá, aponta para a dificuldade de aceitar que aqueles que estavam distantes, os dispersos e os gentios, sejam igualmente amados e restaurados. Jesus, ao contar essa parábola, estava revelando o plano de Deus de unir as duas casas sob sua graça, mostrando que todos têm acesso à herança divina. Agora vamos voltar para contextualizar e depois continuamos com as conexões das passagens. As duas casas de Israel: origem e divisão. A compreensão sobre a origem e a divisão das duas casas de Israel começa com a promessa divina feita a Abraão, passando pelas alianças com Isaque, Jacó e finalmente com os 12 filhos de Jacó, que se tornaram as 12 tribos de Israel. Essa nação foi chamada para ser um povo santo, separado das outras nações, com o objetivo de representar o governo de Deus na terra. Jacó, mais tarde chamado de Israel, Gênesis 32, 28, teve 12 filhos, os patriarcas das tribos de Israel. No entanto, dentro dessa estrutura tribal, duas figuras-chave emergem. Judá recebeu a promessa do reinado conforme profetizado por Jacó, que declarou que o cetro não se apartaria de Judá, Gênesis 49, 10. Essa tribo é a linhagem de qual viria o Messias, Jesus Cristo. José. Embora não seja uma tribo por si só, seus dois filhos, Efraim e Manassés, foram adotados por Jacó e receberam vitórias especiais, consolidando-se como líderes proeminentes no norte, Gênesis 48, 5 a 6. O cruzamento das mãos de Jacó sobre os filhos de José, Efraim e Manassés, registrado em Gênesis 48, é um evento carregado de significado profético. Este ato aparentemente simples revelou um plano divino que transcende as gerações, antecipando o papel das duas casas de Israel na história bíblica e na redenção final. José trouxe seus dois filhos, Manassés, o primogênito, e Efraim, o mais novo, para serem abençoados por Jacó, que estava prestes a morrer. Jacó, em um ato inesperado, cruzou as mãos e colocou a mão direita sobre Efraim, o mais novo, e a mão esquerda sobre Manassés, o mais velho, contrariando a tradição de dar a vitória principal ao primogênito. José tentou discordar do pai, mas Jacó insistiu dizendo: "Eu sei, meu filho, eu sei. Ele, Manassés, também será um povo e também será grande.
Contudo, seu irmão mais novo será maior do que ele, e a sua descendência será uma multidão de nações. Gênesis 48:19. O significado profético. Esse ato simboliza não apenas a inversão de papéis entre os dois irmãos, mas também a futura divisão e os destinos diferentes das duas casas de Israel. Manassés representa Judá, a casa do Reino do Sul, que manteria sua identidade espiritual e a linhagem do Messias. Manassés é descrito como grande, simbolizando a estabilidade e a continuidade da casa de Judá. Sua posição à esquerda, simbolicamente menor, não diminui sua importância, mas enfatiza que seu papel seria mais focado na preservação da linhagem messiânica e da lei. Efraim representa Israel, a casa do Reino do Norte, que seria dispersa entre as nações. A vitória maior dada a Efraim, uma multidão de nações, aponta para o futuro das tribos do norte, que se espalhariam pelo mundo, perdendo sua identidade, mas influenciando muitas nações. Efraim simboliza o papel de missão e de expansão espiritual, conectando-se com a promessa de que a descendência de Abraão abençoaria todas as nações. Gênesis 22:18. O cruzamento das mãos de Jacó não foi um erro, mas uma ação guiada por Deus, refletindo seu plano soberano. Inversão de expectativas. Assim como Deus escolheu Jacó em vez de Esaú e Davi em vez de seus irmãos mais velhos, o cruzamento das mãos de Jacó é mais um exemplo de como Deus frequentemente subverte as expectativas humanas para cumprir seus propósitos. A vitória maior dada a Efraim aponta para a graça de Deus, que não se limita à primogenitura, mas é concedida segundo sua vontade. A aliança com Abraão. Jacó adota Efraim e Manassés como seus próprios filhos. Gênesis 48:5. Garantindo que eles se tornem parte integrante das 12 tribos de Israel. Isso reafirma a continuidade da promessa feita a Abraão, de que sua descendência seria como as estrelas do céu e as areias do mar. As duas casas de Israel. Os cruzamentos simbolizam a futura divisão entre Judá e Israel, mas também a promessa de que ambas as casas seriam reunidas sob um só pastor. Ezequiel 37:22-24. A vitória de Efraim como uma multidão de nações reflete o destino das tribos dispersas, que levariam diretamente o conhecimento de Deus para os gentios. Paralelo com as duas casas de Israel. O ato de Jacó tem paralelos claros com a história das duas casas de Israel. Dispersão de Efraim, casa de Israel. A dispersão das tribos do norte, representadas por Efraim entre as nações, é um cumprimento da vitória, uma multidão de nações. Isso está intimamente ligado à profecia de Oséias, que afirma que Israel, apesar de ser não meu povo, seria novamente chamado de filhos do Deus vivo. Oséias 1:10. Preservação de Manassés e casa de Judá. Manassés, representando Judá, permanece como guardião das promessas de Deus, mantendo o espírito no templo e a linhagem messiânica. Essa estabilidade foi essencial para o cumprimento da promessa de que o Salvador viria da tribo de Judá. O cruzamento das mãos também antecipa verdades espirituais reveladas no Novo Testamento. Jesus e o papel das duas casas. Jesus veio para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Mateus 15:24, buscando reunir as duas casas em um só rebanho. João 10:16. A dispersão de Efraim simboliza os gentios que seriam enxertados na oliveira espiritual de Israel. Romanos 11:17-24. A redenção pela graça. O cruzamento das mãos reflete a graça de Deus que abençoa além da ordem natural. Efraim, como o mais novo, recebeu a vitória principal, assim como os gentios foram abençoados pela salvação em Cristo, mesmo não sendo o povo escolhido originalmente. O papel de Jacó, como profeta Jacó, ao cruzar as mãos, não apenas deu uma vitória, mas declarou uma profecia. Em ti Israel abençoará, dizendo: Deus te faça como Efraim e Manassés. Gênesis 48:20.
Essa declaração aponta para a restauração final, quando Efraim, as tribos dispersas, e Manassés, Judá, forem reunidos em Cristo. Isso é cumprido em passagens como Ezequiel 37, onde os dois ramos, Judá e Efraim, são unidos em uma só nação. Unidade inicial e o reinado de Davi e Salomão. Depois do êxodo do Egito e da conquista de Canaã, as tribos de Israel foram governadas por juízes e, posteriormente, unificadas sob o reinado de Davi, que distribuiu Jerusalém como capital e centro espiritual do reino. Durante o reinado de Salomão, o filho de Davi, o reino prosperou em riqueza, sabedoria e poder militar, mas as taxas tribais sacrificaram o povo fortemente. Essas declarações foram exacerbadas pelos altos impostos e pela centralização do poder em Judá, gerando ressentimento entre as tribos do norte. Após a morte de Salomão, essas divisões chegaram ao ápice. A divisão do reino. O evento crucial que marcou a separação das duas casas ocorreu no reinado de Roboão, filho de Salomão. 1 Reis 12. Quando Roboão assumiu o trono, o povo do norte pediu alívio dos pesados tributos impostos por seu pai. Roboão, ajudado por jovens inexperientes, rejeitou o pedido e respondeu com severidade. Como resultado, 10 tribos do norte se rebelaram, formando o Reino do Norte, também chamado de Casa de Israel ou Efraim, com Jeroboão como líder. As duas tribos restantes, Judá e Benjamim, contratados leais a Roboão, formando o Reino do Sul, chamado Casa de Judá. As diferenças entre as duas casas. Casa de Judá, Reino do Sul, capital, Jerusalém. Liderança. A linhagem davídica continua a reinar. Crenças e práticas religiosas. Preservados o templo e os rituais levíticos, mantendo um espírito centralizado no Deus de Israel. Composição, tribos de Judá, Benjamim e parte dos levitas. Missão espiritual. Representar a linhagem messiânica e a continuidade da aliança com Deus. Casa de Israel, Reino do Norte. Capital, Samaria. Liderança. Jeroboão e seus sucessores. Crenças e práticas religiosas. Dinâmica à inspiração de ídolos, bezerros de ouro, em Betel e Dan, afastando o povo da inspiração verdadeira para evitar que voltem a Jerusalém. 1 Reis 12, 26 a 30. Composição: 10 tribos do norte. Missão espiritual: expandir a promessa de Deus, espalhando sua verdade entre as nações, embora isso tenha sido obscurecido pela idolatria. Ambas as casas falharam em cumprir seu chamado espiritual e experimentaram os juízos de Deus. Casa de Israel foi levada ao exílio pelos assírios em 722 a.C. As 10 tribos foram dispersas entre as nações, cumprindo a profecia de que seria como sementes espalhadas. Oséias 1:10. Essa dispersão resultou nas chamadas tribos perdidas de Israel, que simbolizam a perda de identidade espiritual, mas também a promessa de uma futura restauração. Casa de Judá foi conquistada pelos babilônios em 586 a.C. e o Templo de Jerusalém foi destruído. No entanto, após 70 anos, os judeus retornaram do exílio, reconstruíram o templo e preservaram sua identidade como o povo de Deus. A divisão entre as duas casas não foi um acidente político, mas parte do plano soberano de Deus. Em Oséias 1, 9 a 11, Deus declara que, embora a casa de Israel fosse rejeitada, não meu povo, ela seria restaurada e unida novamente com Judá no futuro. Essa promessa aponta para o Messias, que viria para reunir as duas casas e restaurar a aliança. A separação das casas também é simbólica de esforço entre justiça, Judá, e graça, Israel, Efraim, que encontra sua resolução em Jesus Cristo. Ele é o Rei prometido de Judá e também o Redentor que busca as tribos dispersas de Israel, cumprindo a profecia de Ezequiel 37, onde os dois ramos são unidos em um só povo. Os dois ramos que se tornam um só nas mãos de Deus, a conexão profética.
A visão dos dois ramos que se tornam um só na mão de Deus, apresentada em Ezequiel 37, 15 a 28, é uma das passagens mais significativas para entender a restauração profética das duas casas de Israel: Judá, o reino do sul, e Efraim, o reino do norte, também chamado de Israel ou José. Essa profecia não apenas revela o plano de Deus para o seu povo, mas também aponta para uma unidade espiritual e futura que transcende a posição histórica. Em Ezequiel 37, Deus instrui o profeta Ezequiel a pegar 2 pedaços de madeira, ou ramos, e escrever neles. Um ramo representava Judá e os israelitas associados a ele. O outro ramo representava José, Efraim, e os israelitas associados ao reino do norte. Então Deus ordena que Ezequiel junte os 2 pedaços de madeira em uma só mão, simbolizando que eles seriam feitos um só povo nas mãos de Deus. Farei deles uma só nação na terra, nos montes de Israel. Um só rei será rei de todos eles, e nunca mais serão 2 nações. Nunca mais serão divididos em 2 reinos. Ezequiel 37, 22. Os 2 ramos unidos na mão de Ezequiel simbolizam o poder de Deus para restaurar e unificar o que foi dividido. A mão de Deus representa soberania e controle. A reunião das 2 casas não seria obra humana, mas um ato divino. Um só povo. Essa unificação é espiritual e literal, apontando para o tempo em que o povo de Deus viverá unido sob um só rei e um só pastor. A profecia menciona que há um só rei sobre eles, Ezequiel 37, 22, referindo-se ao Messias, Jesus Cristo. Jesus como o descendente de Davi. Ele é o cumprimento da promessa de que um rei eterno viria da linhagem de Davi. Um só rebanho e um só pastor. Em João 10,16, Jesus declara: Tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também preciso trazer essas. Elas ouvirão a minha voz, e há um só rebanho e um só pastor. Isso aponta para a unificação de Judá e Israel, incluindo os gentios enxertados na fé. A união dos 2 ramos simboliza a reconciliação entre Judá e Israel, que foram separados pela idolatria e pelo pecado. Judá representa a lei e a aliança preservada. Efraim representa os dispersos, que foram trazidos de volta pela graça de Deus. Essa reconciliação é descrita em Romanos 11, onde Paulo fala sobre a oliveira natural, Judá, e os ramos enxertados, gentios e Israel disperso. Os 2 ramos da oliveira em Zacarias, eles representam os 2 ungidos, sacerdotal e real, simbolizando a união de Judá, realeza, e Efraim, sacerdócio espiritual no reino de Deus. Ambos são sustentados pelo Espírito de Deus, assim como as 2 casas dependem da graça divina para serem restauradas. Deus promete: farei uma aliança de paz com eles. Será uma aliança eterna. Eu os estabelecerei e multiplicarei, e porei os meus santuários no meio deles para sempre. Ezequiel 37, 26. Essa promessa aponta para o reino de Deus, onde as 2 casas de Israel e os gentios redimidos viverão juntos sob o governo de Cristo. A visão dos 2 ramos que se tornam um só é um símbolo poderoso do plano de Deus para unir o que foi dividido. Judá e Israel representam a lei e a graça, a linhagem messiânica e a missão de transmitir a verdade entre as nações. Em Cristo, essas divisões são removidas, e o povo de Deus é feito um só rebanho sob um só pastor. Essa profecia não é apenas um chamado para Israel, mas para toda a humanidade, convidando-a a fazer parte desse grande plano de redenção e unidade, onde Deus será nosso rei para sempre. A história das 2 casas de Israel, Judá e Efraim é uma chave espiritual que conecta diversas passagens e personagens da Bíblia, muitas vezes ocultas à compreensão de grande parte dos leitores. Vamos explorar resumidamente algumas conexões simbólicas e espirituais entre as 2 casas de Israel e as histórias como a da mulher do fluxo de sangue, a do filho pródigo, a dos 2 ladrões na cruz e a das 2 testemunhas do Apocalipse, revelando verdades profundas sobre o plano de redenção de Deus.
A mulher do fluxo de sangue, um retrato da dispersão e da restauração. A mulher que sofria com um fluxo de sangue por 12 anos, Lucas 8, 43 a 48, é um símbolo profético das 12 tribos de Israel. O fluxo de sangue representa a impureza espiritual e a perda de vida contínua que remonta à divisão e dispersão das casas de Israel. Assim como essa mulher foi separada da sociedade por causa de sua condição, as tribos de Israel foram separadas de sua aliança plena com Deus ao pecado e à idolatria. A cura dela acontece quando ela toca na orla do manto de Jesus, confirmando seu poder e autoridade. Isso simboliza a restauração das duas casas de Israel em Cristo, o Messias que veio para curar e restaurar os quebrantados. Lucas 4:18. O significado espiritual. Judá, o reino do sul, esteve próximo do templo e da lei, mas também necessitava de cura espiritual. Efraim, o reino do norte, separado e disperso, estava mais distante, como a mulher impura afastada da comunhão. No entanto, ambos são restaurados quando reconhecem Jesus como Salvador e Senhor. A cura dessa mulher aponta para a promessa de Deus em Ezequiel 36, 25 a 27, de purificar e restaurar Israel, dando-lhes um coração novo e um espírito novo. Os dois ladrões na cruz, um retrato das duas casas e suas escolhas. Os dois ladrões crucificados ao lado de Jesus, Lucas 23, 39 a 43, também representam simbolicamente como duas casas de Israel e suas diferentes respostas ao Messias. O ladrão incrédulo que zomba de Jesus simboliza aqueles que rejeitam a restauração e a salvação oferecida por Deus. Isso pode ser associado àqueles que permanecem rebeldes, incapazes de confiar no Messias. O ladrão arrependido que clama por misericórdia simboliza aqueles que reconhecem sua necessidade de redenção e busca a reconciliação com Deus. O significado espiritual. Assim como o arrependido foi salvo no último momento, Efraim, os dispersos, apesar de seu afastamento e pecado, será restaurado ao respeito de Jesus como Salvador. Judá, que vem a seguir, também necessita de um verdadeiro arrependimento e fé, pois a proximidade com a lei sem Cristo não é suficiente para a salvação. A cruz de Jesus, ao estar no centro dos dois ladrões, simboliza a reconciliação de ambos os lados, Judá e Efraim, por meio do sacrifício do Messias. As duas testemunhas do Apocalipse, Judá e Efraim como profetas da verdade. Em Apocalipse 11, 3 a 12, as duas testemunhas são descritas como profetas que proclamam a verdade de Deus por 1260 dias, enfrentando perseguição, mas sendo ressuscitadas e exaltadas no final. Judá e Efraim podem ser vistos como essas duas testemunhas espirituais, pois ambas as casas têm papel central no testemunho de Deus ao longo da história. Judá preservou a lei e a linhagem do Messias. Efraim envolveu a semente de Israel entre as nações, espalhando o conhecimento de Deus mesmo em sua dispersão. O significado profético. As duas testemunhas também são identificadas como as duas oliveiras e os dois candelabros, Apocalipse 11:4, símbolos que remetem a Zacarias 4:11 a 14 e a unidade final do povo de Deus. Assim como Judá e Efraim foram mortos espiritualmente pela idolatria e divisão, as duas testemunhas são mortas, mas ressuscitadas para a glória de Deus, apontando para a ressurreição e restauração final das duas casas no reino de Deus. Essas conexões revelam um plano divino mais profundo. Judá e Efraim, como duas casas de Israel, são representados por figuras e acontecimentos aparentemente desconexos, mas que apontam para a unificação e redenção final em Cristo. A mulher do fluxo de sangue, o filho pródigo, os dois ladrões e as duas testemunhas são manifestações simbólicas da divisão e dispersão das casas de Israel, mas também do poder restaurador de Deus, que promete fazer deles um só povo nas suas mãos.
Ezequiel 37:19. A restauração das duas casas é um testemunho para o mundo do amor e da fidelidade de Deus. Que o que foi dividido e faz de todos um só corpo em Cristo. Efésios 2:14-16. Agora que desvendamos esse mistério profundo das Escrituras, você pode perceber como Deus, desde o início, tem um plano perfeito para unir e restaurar o que foi dividido. As duas casas de Israel, simbolizadas em tantas histórias e profecias, apontam para a reconciliação final em Cristo, onde tudo será restaurado em unidade e propósito. Se esse conteúdo trouxe revelações para você, não guarde isso só para si. Curta este vídeo, compartilhe com seus amigos e familiares para que mais pessoas tenham acesso a essa verdade transformadora. E claro, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder os próximos conteúdos que irão aprofundar ainda mais sua compreensão da Palavra de Deus. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.